Eu não tenho uma atividade habitual de venda de impressoras, mas sim eu estou praticando um ato isolado de venda por uma necessidade específica, pontual. Beleza? Então, nesse caso, eu não posso ser considerado fornecedor e, portanto, a minha relação com a pessoa também não pode ser considerada uma relação de consumo. Nós vamos ver por que isso aí um pouquinho mais para frente. O STJ já decidiu que só é fornecedor aquele que pratica o ato comercial, que é a atividade fim dele. Então, quer dizer, se eu, vendedor de lanche, vou lá e vendo uma mesa para alguém, eu não sou fornecedor pelo fato de eu ter vendido aquela mesa e pelo fato de eu ser um comerciante. Porque o meu comércio, a minha atividade comercial, aquela sobre a qual eu tenho uma vantagem técnica de informação sobre o produto, é a venda de lanches, não é a venda de cadeiras, de mesas. Então a gente tem que prestar muita atenção nessa situação, por quê? Porque nem todo o comerciante é fornecedor em todas as relações que ele faz. Ele pode ter relações com outros fornecedores e, portanto, não ser considerado fornecedor. E ele pode, inclusive, ter relações com o consumidor, mas não ser fornecedor naquele caso específico. Tá bom? Com consumidor não, com aquele que normalmente seria considerado consumidor. Outra distinção que a doutrina faz é que o serviço, para ser considerado serviço no sentido de fornecimento, né, para o caso aqui de fornecimento típico do Código de Defesa do Consumidor, ele não pode ser gratuito, tem que ser um serviço oneroso. Então vamos lá. O parágrafo 2º me diz o seguinte, que serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração. Esse é o parágrafo 2º do artigo 3º. Então ele fala mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações trabalhistas. Então, se eu forneço um serviço, tá, numa esfera trabalhista, eu não tenho relação de consumo, eu tenho uma relação de trabalho regida lá pela CLT. E aí, essa com remuneração leva a gente a uma dúvida que é o seguinte, que a doutrina criou um conceito, que é o conceito do serviço aparentemente gratuito. Então, o serviço gratuito ele não está coberto pelo Código de Defesa do Consumidor, isso a gente já viu. Se eu vou lá, faço um serviço para um familiar meu, não cobro nada, não tem nenhuma relação de consumo existente aí. Agora, se eu faço um serviço, tá? Mas em troca eu não recebo uma remuneração específica, eu recebo, por exemplo, indicações pelo meu trabalho, eu recebo, por exemplo, algo em troca do meu trabalho, eu estou sim recebendo remuneração. Então, o que a doutrina diz é o seguinte, não é porque eu não recebi um valor específico em dinheiro que o serviço é gratuito. Existem casos em que o serviço é só aparentemente gratuito, porque o fornecedor de serviço está recebendo indiretamente por aquele trabalho. Ele não está recebendo diretamente em dinheiro, mas ele está recebendo indiretamente por aquele trabalho. Então, bom fazer essa distinção aí, que já foi inclusive vista em decisões dos tribunais superiores, principalmente do STJ. Então, como eu sou responsável pelo serviço oneroso que eu presto, ainda que seja indiretamente, com base nisso, o STJ decidiu que o estacionamento de shopping ele gera sim uma responsabilidade sobre os produtos que são deixados lá. Por quê? Porque ou ele vai ser diretamente oneroso, ou seja, eu tenho que pagar para estar dentro do estacionamento do shopping, ou ele vai ser indiretamente oneroso no sentido de que eu vou pagar nos serviços do shopping aquele estacionamento que está sendo fornecido para mim. Tá? Então, o STJ já decidiu por várias vezes, o shopping é sim responsável pelo estacionamento fechado que ele fornece. Ele não é responsável pelo estacionamento que fica lá na frente, fora das dependências do shopping. Lá dentro, ele é responsável sim. E por fim,
Outra decisão muito, muito, muito interessante do STJ, ela é relativa aos contratos de locação com uma administradora de locações envolvida. Então, eu tenho relação de consumo entre locador e locatário? Não, não tenho. É uma relação civil, é uma relação em que as partes são iguais. Agora, eu tenho uma relação de consumo entre locador e administradora de bens? Ou entre locatário e administradora? Tenho. Tenho porque aí os termos são unilaterais, existe sim uma hipersuficiência dessa administradora de bens que já está acostumada com esse trabalho e que presta um serviço, portanto, especializado. Não é regra, tá? Mas normalmente a prestação de serviços especializados ela está muito conectada com essa questão de ser ou não fornecedor e ser ou não consumidor. Então, entre a administradora de bens e essas duas partes existe sim relação de consumo, beleza? Só para finalizar, então, para eu definir a relação de consumo, eu tenho que ter todos esses requisitos. Tá? Essas relações, essas definições, elas são interligadas, ou seja, não adianta eu ter um fornecedor de um lado e um não consumidor do outro. Não adianta eu ter de um lado um não consumidor e de outro lado um fornecedor ou um não fornecedor e um consumidor do outro lado. Em qualquer um desses casos, não existe relação de consumo. A lei diz que eu só tenho relação de consumo quando eu tiver de um lado o fornecedor e de um lado o consumidor, em todas essas características que eu passei para vocês, beleza? Pessoal, finalizamos por aqui a aula de hoje. Eu estou à disposição para eventuais dúvidas, né? Vou postar todas as aulas no portal, em partes, e aí a gente vai se conversando durante o semestre, tá bom? Obrigado, bom final de semana.